gente, tudo bom? Mais um Na Ponta do Lápis no ar, aqui na tela da TV Câmara Campinas. E hoje eu quero falar especialmente com você que já teve problemas aí para pagar a dívida do cartão. Se enrolou na hora das parcelas, achou que a gente sempre acha que é uma boa, né? Deixar para o mês seguinte para pagar aquela dívida, mas se você não se organizar, pode virar um desastre financeiro aí nas suas contas. Para falar disso, sobre quitar dívidas, sobre como negociar essas dívidas do cartão, temos o nosso convidado de hoje, Iago Gobi, consultor financeiro. Iago, obrigada pelo seu tempo aí para dar essas dicas aí para a gente hoje. Eu que agradeço pelo convite. Iago, a gente sabe que se não se organizar e ficar ali no cartão pode virar um problema, né? Muito grande, inclusive. Iago, quem não tem essa organização financeira e vai ali lidar com a questão de pagar a sua fatura do cartão e se depara com aquela opção de pagar o mínimo. Do que se trata pagar o mínimo do cartão e pode dar problema mais na frente se você não fizer essa operação direito? Pode sim, né? O significado de pagar o mínimo do cartão é como se você fosse... É como se parcelar um cartão, né? A dívida do cartão de crédito, só que isso tem um custo muito alto, né? Média aí de por baixo, uns 300% ao ano, o custo desse parcelamento, que a gente chama de crédito rotativo, ou o famoso rotativo do cartão, né? Mas pode ser feito. É aconselhado? Não. Por que não é aconselhado? Seria esse valor tão alto dos juros? Porque é uma das dívidas mais caras, né? Assim como a do cheque especial, uma das dívidas mais caras. Então, se você chegar nessa situação de ter que parcelar uma fatura de cartão de crédito, o ideal é que você busque uma outra modalidade de crédito para, né, cobrir essa sua dívida e não opte pelo parcelamento da fatura do cartão. Porque você está parcelando uma parcela, não é? Você já tem aquela parcela, vamos dizer ali que R$300 da parcela do seu cartão. Você não pode pagar aquele valor integral, decide pagar R$100. Esses R$200 vai para a fatura seguinte, mas tem um juros em cima. Né? Tem os juros em cima e ele vai reajustando sobre o saldo do devedor. Então, o famoso juros sobre juros, né, que aí gera aquela bola de neve gigantesca aí que muitas pessoas acabam entrando, né, e depois para sair dá um pouquinho de trabalho. Esses R$300 de parcela, se você pagar o mínimo, depois pode virar até quanto, dependendo dos juros? Olha, se a gente colocar em torno de 300% ao ano, né, é só multiplicar por 3 aí que anualmente já vai conseguir saber o valor dessa dívida, né? Olha, dá para ter um problema aí, né? Bem grande. Seria então mais aconselhável você ir atrás de um crédito, no caso, um empréstimo, seria isso? O empréstimo pessoal sim, mas o ideal é a gente entender por qual razão que isso aconteceu, né? Porque senão a gente vai sempre cobrir aquele problema e não resolver. Né? Então a gente tem que a maneira ideal de resolver esse problema é você entender o que te levou a assumir, né, a ter que parcelar essa fatura de cartão, para daí sim a gente conseguir chegar na causa do problema e resolver. Se a gente ficar só pegando novos empréstimos para cobrir o empréstimo antigo, a gente nunca vai sair dessa bola de neve, né? E vai ter uma hora que provavelmente não vai ter mais saída para isso também. Qual o primeiro passo, a primeira dica que você daria para quem se encontra nessa situação, que teve que parcelar aí parcelar a parcela, né, e tá aí meio enrolado com as contas? Olha, inicialmente não assuma novas compras, né? Não faça novas compras no cartão de crédito. Isso é tentador, né? Naturalmente, o banco e as instituições financeiras de modo geral, eles liberam limites gigantescos para nós com esse intuito de fomentar que a gente faça, né, compras e tudo mais. Então não faça novas compras, né? Procure reduzir os gastos no cartão de crédito e também busque, se você já entrou no crédito rotativo, né, busque meios mais baratos aí de crédito que não seja a parcela, né, o parcelamento da fatura do cartão. Depois que a pessoa já está com a dívida, negociar é uma opção também? É uma opção, mas é difícil negociar, né? Principalmente quando você ainda está adimplente, né? Está em dia com os pagamentos. É até engraçado falar isso,
né? Mas no Brasil hoje é mais fácil você negociar quando você fica inadimplente do que quando você está em dia com suas parcelas, né? Não estou aconselhando que as pessoas deixem de pagar as suas dívidas de modo algum, mas você vai ter um pouco mais de dificuldade aí para poder fazer essas negociações. Então o ideal de fato é que você busque outras formas de crédito mais em conta do que o próprio crédito rotativo, né? E se a pessoa já chegou no ponto de ter realmente que negociar, para quem não entende, para quem nunca passou por essa situação, a pessoa negocia com a loja que está devendo, a pessoa negocia com a bandeira do cartão, com o banco, como é que funciona essa parte? Olha, hoje em dia várias instituições conseguem oferecer cartão de crédito, né? Então se as pessoas têm cartão de crédito de banco, né, elas têm que ir até a instituição financeira, até a instituição bancária para poder fazer essa negociação. Agora, se os cartões delas são de loja, aí naturalmente essa negociação tem que ser feita na loja, né, do qual o cartão dela pertence, entendeu? Esse é um processo fácil de ser feito ou o consumidor ele deveria se apoiar em algum advogado, um consultor financeiro, ou ele consegue resolver isso sozinho? Olha, a negociação desses juros e tudo mais, né, não é que ela seja fácil, mas se você está em dia com as suas parcelas, é difícil você conseguir alguns benefícios, né? Onde o advogado vai conseguir auxiliar é ver se tem alguma cobrança abusiva dentro desses juros. Aí, naturalmente, isso é muito importante e cabe ao advogado fazer essa avaliação, né? E o que o papel do consultor financeiro vai ajudar essa pessoa na organização e para ela sair da forma como ela gerencia as dívidas dela e a vida financeira dela de modo geral, né? Mas negociar com as instituições financeiras, quem vai ter mais capacidade de barganhar novas propostas normalmente é um advogado e não tanto um consultor financeiro. O consultor vem antes, para não cair nessa cilada. Ou depois para corrigir essa rota, né, também, né, porque muitas pessoas acabam não... É natural isso, né, o Brasil é um país que ele não tem educação financeira desde a base, né, então muitas pessoas desconhecem a importância disso. Então elas não entendem o benefício e acabam procurando para resolver um problema e não para prevenir um problema, né? Então muitas vezes o consultor financeiro ele vem para depois que ela já passou por aquela situação, fala assim, poxa, eu não quero passar de novo, preciso de um consultor financeiro. Isso que o Iago fala, Iago Gobi, consultor financeiro, é um assunto que a gente sempre bate aqui no Na Ponta do Lápis, que é a questão da educação financeira o mais cedo possível, aprender a se organizar, aprender a fazer sua planilha de gastos. Visita aí o YouTube da TV Câmara Campinas, procura lá o Na Ponta do Lápis, que vai ter muita dica nesse sentido, que vai ajudar vocês a organizar as finanças de vocês. Já falamos sobre muitos assuntos aqui, com certeza algum vai te ajudar. E hoje nós estamos falando sobre essa questão de dívida do cartão, se você se enrolou aí com essas parcelas. O Iago tá dando dicas pra gente. Mas Iago, me diz uma coisa, por que os juros do cartão é tão alto? Olha, uma estratégia meio que de livre comércio, né? Não tem, até na pandemia teve algumas regulamentações, né, que vieram do governo para poder limitar esses juros alto, né, de cartão de crédito, de cheque especial, mas inicialmente ele tinha um prazo de validade, digamos assim, que era até o período da pandemia, que não está tão claro se já passou ou não, né? Então caberia mais a um advogado falar se ela está em vigor ainda ou não. Mas o porquê dele ser tão alto é porque as instituições financeiras elas fazem da forma como elas bem entendem, né? E aí, a partir do momento que você assina um termo de acordo com isso, você acaba depois tendo que assumir essa responsabilidade, não tem muito por onde fugir. Iago, e se você, por exemplo, a pessoa, né, o consumidor, ele acaba se enrolando aí com um determinado cartão, isso bloqueia os outros cartões de crédito que a pessoa tenha ou possa vir ter? Olha, que essa pessoa já possui, provavelmente não vai bloquear, mas vai impedir que ela tenha novos cartões, porque as instituições financeiras vão acabar pesquisando, né, o famoso score e todas as outras características dessa pessoa e vai limitar um pouquinho o acesso dela, né, a créditos de modo geral, não só aos cartões de crédito também. Se fala muito dessa questão do score no momento de pedir crédito, de tentar adquirir um cartão. Como é que a gente faz para melhorar aí essa pontuação? Olha, para melhorar, você tem que uma questão de comportamento, né? Então você tem várias coisas, né? As instituições financeiras elas fomentam que você esteja em dia com suas faturas, com seus pagamentos, que você usufrua, né? Tenha um bom relacionamento com a instituição financeira,
que é basicamente quanto mais soluções financeiras você tem com aquela instituição, mais bem relacionado você é com ela, né? E assim, naturalmente, você vai tendo um score melhor ali com a instituição e com as demais também, para você ter algumas aprovações futuras aí de crédito e outras soluções financeiras também. É importante estar com as contas em dias, né? Com certeza, isso é muito importante. Iago, mais alguma dica importante sobre esse tema que você acha que seria legal abordar? Eu não perguntei, eu acho que falamos de tudo. Eu tenho uma sugestão importante para passar para o pessoal, para eles não entrarem nesse ponto, que é o quê? As pessoas acabam entrando muito nessa questão de parcelar faturas de cartão de crédito e tudo mais, muito por uma questão comportamental. E qual que é essa questão? Elas acabam usando o limite do cartão de crédito como se fosse uma extensão do salário, ou seja, hoje eu ganho 1, 2, 3, 5, 10 mil reais, o limite do meu cartão é na mesma proporção. Então, uma pessoa que ganha 5, tem um cartão com limite de 5 mil, ela acha que ganha 10. Ela acaba gastando 10 mil reais no mês. Só que no mês que vem ela só vai ter 5 para pagar essas contas. Então aí começa, é um erro mais comportamental, né? E aí isso acaba levando ao endividamento, né? Que hoje está numa proporção de em torno de 60% a 70% da população brasileira tem alguma espécie de endividamento hoje. O brasileiro não é bom pagador, então? Olha, talvez ele não seja um bom planejador, né? Porque o fato de você estar endividado não significa que você não pague suas dívidas, né? Mas significa que você talvez falte alguma coisinha no seu planejamento financeiro que te necessite buscar algum crédito de terceiro. Apesar de que algumas vezes até faz sentido você buscar esses créditos, mas de maneira planejada, né? O que com cartão de crédito normalmente não é o que acontece normalmente. É sempre importante buscar profissionais que possam ajudar vocês, seja consultor financeiro, um contador, alguém que possa orientar a organizar as finanças de vocês e não se deixar cair nessas pequenas tramas aí do cartão, alguma conta atrasada, alguém que ajude aí a organizar o financeiro de vocês para no final do mês as contas fecharem direitinho, né? Iago, obrigada pelas dicas. Na Ponta do Lápis fica de portas abertas para você voltar um outro dia e falar de outro assunto. Vai ser um prazer e mais uma vez obrigado pelo convite. Obrigada novamente, Iago. O Na Ponta do Lápis de hoje fica por aqui. Eu sempre deixo o convite para vocês para visitarem o YouTube da TV Câmara Campinas, ver outros Na Ponta do Lápis ou outros programas da nossa grade e eu aguardo vocês na próxima edição. Tchau, tchau!